porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Olha que beleza, você não vai encontrar nenhum programa tão bom, maravilhoso, inteligente como esse. É o melhor programa nesse dia maravilhoso de São José. Olha aí, São José. São José é impressionante na Bíblia. Você lê a Bíblia inteira e vê a Bíblia e olha, quando se fala de São José, nos evangelhos ele não fala uma palavra. Uma palavra. Por quê? Porque ele era marido. Então ele não falava, né? Não falava uma palavra, ele não falou mesmo. Olha aqui, a gente tá começando o Bendita Hora e é o melhor. Falo pra eles aqui, vocês têm que saber. Calegari, você tem que saber que tem 2 requisitos para participar do programa. 2 requisitos importantíssimos. Primeiro, seja inteligente, como vocês são. Segundo, o mais importante, que seja bonito. Aí, senhora, por isso estão aqui vocês, né? Não aceitamos gente feia nesse programa, porque esse programa é para alegrar a tarde, sua tarde. Olha aqui, gente, vou apresentar para vocês. Quem está com a gente aqui hoje é o Calegari, diretor da ACN, Ajuda a Igreja que Sofre no Brasil. Obrigado, Calegari, muito obrigado pela sua presença, pelas informações relevantes e pelo trabalho maravilhoso que a Ajuda a Igreja que Sofre faz. ACN, obrigado, viu? Muito obrigado. Doutor Júlio Pereira, olha aqui que beleza. Uma referência, eu sempre digo, na neurocirurgia, neurocirurgião, muito obrigado. É o dono do maior canal de neurocirurgia do mundo no YouTube. Você tá lá, mais conhecido que tudo ali, olha, você pode ir lá no YouTube Neurocirurgia BR, tá lá. Obrigado. Obrigado mesmo. Doutora Gabriela Nicoleles, obrigado. Olha aqui, a nossa cirurgiã dentista mais centrada, mais inteligente. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. E a doutora Evelyn Guida, nossa advogada, obrigado. E olha, você é advogada trabalhista, né? Olha aí que beleza, trabalhista. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado mesmo. Vamos começar nosso programa com a primeira notícia. Líder católico diz que Moçambique está inexoravelmente mergulhado no caos. Muito bem, o Calegari está aqui. Eu quero que o Calegari nos deixe, antes da gente comentar essa notícia sobre o Moçambique, eu gostaria de mostrar para vocês um VT, para situar vocês em toda tudo o que está acontecendo. Veja só. A atuação desses terroristas, eu posso dizer assim, que ela foi acontecendo de forma gradativa. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. Mas a gente foi percebendo que esses métodos foram se sofisticando e eles com armas muito pesadas. Essa brutalidade afetou profundamente as pessoas. O trauma foi avassalador. Muitas pessoas necessitaram de ajuda psicológica. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Ajuda a Igreja que Sofre é um organismo da Igreja que trabalha justamente nos lugares onde a Igreja mais está vulnerável e mais sofre. Um trabalho maravilhoso feito no mundo todo. Sigla ACN em alemão. To the Church in Need, em inglês. Em inglês. Exatamente. Dá para você explicar para a gente o que está acontecendo, Calegari? Vamos abordar a questão de Moçambique. E hoje a gente até tenta ser um pouco mais preciso, porque o governo de Moçambique nos critica, dizendo que não existe perseguição religiosa, por exemplo, na região sul, na região da capital. No que ele está correto. Apenas essa parte norte, província de Cabo Delgado, diocese de Pemba, que inclusive tinha um bispo brasileiro. Diocese de Pemba tinha um bispo brasileiro. Exatamente, hoje está uma diocese aqui do Espírito Santo, né? E ele nos relatou as diversas dificuldades que enfrentam lá.
Estruturalmente, a sociedade moçambicana ela é muito dividida, principalmente depois da Guerra Civil, e aliás, a igreja ajudou tanto nisso aí, tanto é que a Guerra Civil acabou com um acordo assinado em Roma, pra ter uma ideia, né? Do papel de importância e do respeito que a igreja tem lá. O que acontece nessa província norte é que ali a colonização foi feita com muitos grupos muçulmanos, salafitas, sufis, etc. Tal. Então você já tem uma predisposição ali a situações de conflito. Para complicar, porque nunca é uma questão religiosa, ali foi descoberta a maior mina de gás da África, hoje explorada pela Total francesa. Então vocês podem entender que ali a religião é manipulada, naturalmente, mas sempre em benefício do bem-estar econômico dessas multinacionais que estão lá, que vivem de milícias. É uma situação horrenda. E são... Não estou falando de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eu lembro de situação que o Dom Luiz Fernando falava, você está na sua cidade, chega a 130 mil desabrigados da noite para o dia. Como é que você faz para colher isso, né? Então, é uma situação que não vejo solução no curto prazo, Padre Juarez, porque é estrutural, né? Então, isso vai demorar alguns anos. O Moçambique é uma colonização portuguesa, né? Uma colonização portuguesa. Sim. Aliás, a África é muito triste o que aconteceu com a África, porque a África, na verdade, depois da Segunda Guerra, ela foi dividida e foi dado pedaço para todo mundo, sem respeitar a etnia, sem respeitar a raça, e foi o que deu essa confusão toda na África até hoje. E continua até hoje. Agora, a presença a ajuda da igreja que sofre nessas regiões de perseguição, como é feita? Sempre ajudando a igreja local. A igreja local. Então, vamos exemplificar Moçambique, né? Nós ajudamos para que os padres permaneçam lá. Sim. Porque sem os recursos que a gente encaminha, nós e diversas outras organizações, naturalmente, né? Eles não teriam condições de ficar. Não teriam. Eles não têm. Dando um exemplo, né? 130 mil pessoas chegando da noite para o dia. Como é que se acolhe essas pessoas, né? E o pároco tem que acolher, é a missão dele, né? Então, sim, é sempre ajudando a igreja local. Nós, por exemplo, terremoto que houve na Turquia e Síria, né? Imediatamente, nosso diretor do Líbano saiu e foi verificar qual era a necessidade deles. Sabe o que eles nos pediram, padre? Cobertor. Eles não queriam voltar para as casas com medo de que fossem cair, eles queriam ficar na rua. Agora, mandar cobertor para a Síria, por exemplo, não dá para ir na loja da esquina aqui e comprar. Tem embargo, tem um monte de situações, né? Mas, graças ao bom Deus, 75 para quase 80 anos fazendo isso, a CN aprendeu a fazer. Aprendeu. E é interessante lembrar que a CN, ela está presente em todos os lugares, como eu disse, principalmente no lugar onde há perseguição, onde há sofrimento, né? Onde a igreja, de repente, né? ela se vê, né? Fragilizada ali naquele... Exatamente, essa é a nossa missão. Agora, é interessante você ter notado que não é só... Porque a gente fala, mas então os muçulmanos estão perseguindo. Não é só uma questão religiosa, não é só a questão religiosa. Há uma questão política muito séria por trás disso. Como você diz, manipula a religião, né? Contamina a religião e diz, vocês têm que... Instrumentalizam a religião para que tenha um benefício próprio, sempre em benefício próprio. Infelizmente, é assim. E qual que é a proporção de Moçambique entre muçulmanos e cristãos? Assim, tem muito... Os cristãos são a maioria em muçulmanos. Maioria? Cerca de 50%. Aí depois você tem muita religião... nativa, local, né? E depois você tem os muçulmanos, né? Por isso que eles resistem, né? Por isso que eles acabam sendo resistentes a isso. Mas é incrível, Malawi, que está do lado, tem uma maioria cristã, não tem nenhum problema, não tem nenhum conflito, não tem absolutamente nada, né? A África já sofreu coisas horríveis, como o genocídio de Ruanda, uma coisa assim que a gente vê, que é impressionante de ver também. E praticamente irmãos brigando contra irmãos, né? Normalmente são assim, normalmente é isso. É verdade. Vamos lá, gente, para mais uma notícia aqui. Vamos ver. Nova lei trabalhista muda domingos e feriados. Veja como ela afeta você a partir de julho. A partir da vigência da nova lei, o trabalho em feriado será definido por meio de convenção coletiva. Doutora, como que é? Em julho desse ano muda? Isso. Então, domingo e feriado vai mudar? Como que vai ser? Vai ter aí umas alterações. Na realidade, domingo e feriado, ele já tem uma previsão na CLT. Então, é preferencial,
todo trabalhador ele tem direito a uma folga semanal. Uma folga. E essa folga, a preferência é que se dê coincida com o dia de domingo. Ah, tá. Preferencialmente. E os feriados, a princípio, eles não eram autorizados, era vedado o trabalho nesses dias. Mas, havendo uma legislação municipal que confira essa possibilidade, é possível. E isso, toda essa alteração e essa questão está acontecendo por quê? Todo o trabalhador tendo direito a esse gozo, é necessário ainda uma avaliação, não é uma avaliação prévia, é uma autorização prévia. Por quê? As empresas, para elas funcionarem aos sábados e domingos, elas precisam de uma autorização do Ministério do Trabalho. Normalmente já precisa. Precisa dessa autorização. Então, não são todos os estabelecimentos que têm autorização para trabalhar. Tem alguns que são essenciais, restaurantes, hospital, essas coisas tem que ter. Isso, só que lá atrás isso já existia. Então, na realidade, essa alteração que vai acontecer agora a partir de 1º de julho é resgatando uma coisa que já acontecia lá atrás, já existia. Então, por exemplo, farmácia antigamente, ela não podia abrir todas as farmácias. Existia uma lei municipal que falava assim, olha, então vamos ter ao menos um dia de plantão. Então, determinado domingo, uma farmácia só abria. Isso, eu lembro então, já havia um regramento antigamente nesse sentido. A partir de 2000, com a promulgação de uma lei, houve a possibilidade de que o comércio em geral efetivamente pudessem ter atividade nos domingos e nos feriados, né? E aí, em decorrência disso, veio uma portaria em 2021, vamos dizer assim, abrindo as porteiras. E abriu mesmo. Todo o comércio. Shopping, você vai no domingo no shopping, tá tudo aberto, todo mundo pode trabalhar, qualquer atividade. E o que essa alteração está procurando resgatar é realmente limitar, restringir, falar assim, não. Os serviços que podem ter funcionamento aos domingos e feriados são aqueles essenciais, aqueles necessários. Então, você precisa... a farmácia vai precisar de uma negociação coletiva. Vai também. Vai. Então, assim, ela tinha essa liberdade, ela poderia. As empresas vão poder continuar tendo as atividades normais. O diferencial é que agora ela vai ter que negociar com o sindicato. Porque agora vai ter que negociar com o sindicato. Isso. Então, a alteração principal é essa. Antes estava liberado e você ajustava isso com o teu empregado. E agora não. Agora você vai ter que negociar com o sindicato e efetivamente ter regras claras para que o empregado também tenha ali os seus direitos garantidos. Trabalhar no domingo você ganha mais? Sim, ganha em dobro. Mas, se você tem uma negociação coletiva e você tem uma compensação em outro dia da semana, então você não recebe o pagamento. Então, o pagamento ele vem em dobro quando você não compensa. Tá. Mesma coisa com o feriado. Então, se eu trabalho igual domingo, vai ser igual domingo. Sempre foi igual domingo. Trabalhou, tem direito ao pagamento em dobro. Mas, se você compensar esse dia, aí não há necessidade, porque você fez uma troca. Uma troca, Você não recebe em dobro, você recebe só em dobro, o valor do dia normal. O dia normal, exatamente. Agora, o sindicato ele vai dizer, não vai poder trabalhar e tal. E de repente você vai ver loja então fechada no domingo que a gente não via mais. Vai, porque agora também tem o papel das empresas. As empresas precisam buscar e se organizar nesse movimento. Então o Ministério do Trabalho falou assim, a partir de 1º de julho, só essas atividades ter autorização permanente para trabalhar aos domingos e vai continuar tudo normal. Quem deixou de ter essa autorização permanente vai precisar negociar junto ao sindicato e nessa negociação busca sempre uma organização melhor para que não traga um prejuízo para o trabalhador. Então vem a questão da compensação, do pagamento de forma dobrada. A senhora falou que é numa lei municipal. Isso é no âmbito municipal? Não. Domingo e feriado é no âmbito federal, né? Só que as leis municipais é que estabelecem. Então por exemplo, antigamente, aqui se eu não me engano, não sei qual região daqui de São Paulo, que 20 de novembro era feriado, mas em outros municípios não eram. Por quê? Porque depende de uma lei municipal. Isso. Hoje ele é um feriado nacional, mas existem alguns feriados que são só municipais. É verdade. Então, é verdade. Então tem essa questão de, aliado aos termos da convenção coletiva, que as empresas têm que respeitar, também tem que observar a legislação. Isso foi bom para o trabalhador ou foi ruim? Olha,
Eu não vejo nenhum prejuízo para o trabalhador. Eu vejo que, não vou dizer prejuízo, mas a organização vai depender mais das empresas. Por quê? O empregado sempre teve direito ao domingo, o domingo e feriado, se trabalhado sem compensação, o pagamento de forma dobrada, porque isso já havia uma previsão legal. Então, a discussão em si é quais atividades podem ser exercidas aos domingos. Feriados. São atividades essenciais. Essenciais e outras que não sejam essenciais também podem obter isso, mas desde que uma negociação coletiva. Vai comprar, não precisa comprar uma geladeira no domingo. Pode ser comprar no outro dia, né? Tem que estar aberto. Por isso que eu acho que, de uma certa forma, foi mais prejudicial para os empresários do que para os trabalhadores. Porque os trabalhadores eu não vejo, não teve nenhuma mudança. A mudança que existe, assim, por exemplo, é óbvio que toda uma família quer, eu quero reunir a família, via de regra, aos domingos. E dependendo da atividade que ela executa, ela tinha que estar lá executando a atividade dela. Então, sob esse aspecto é bom, mas em termos financeiros, de garantia de pagamentos, não houve alteração. Eu também acho que não vou trabalhar no domingo. Não, aí não. Estão tomando café? Tá tomando café? Cafézinho. Café é uma cortesia do Rodolfo. E não está tomando. Tá tomando? Não tomo café. Não. Isso é uma facada no meu coração. Eu não acredito. Verdade. Não, só falta isso, Ana. Como muito. Ali é Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café fica muito chateado quando alguém não toma o café. Vamos ver aqui, ó. Mês da Mulher. Como a saúde bucal impulsiona a autoestima e o bem-estar. Nossa, mãe, olha, aliás, a autoestima está muito ligada com essa coisa do sorriso, de tudo isso, né? Dentes, né? Tudo isso, né, doutor? Então, eu digo assim, no consultório, quando chega muitos pacientes, principalmente no pós-pandemia, as histórias elas são muito parecidas, né? A gente ainda que está no mês das mulheres, normalmente a história é assim, eu deixei de cuidar da minha saúde bucal na pandemia por causa disso, e agora eu estou buscando o tratamento. E aí, esses pacientes, visivelmente, eles estão abalados. Então, assim, normalmente vem já com um quadro de ansiedade ou depressão no estágio inicial ou no estágio mais avançado. E aí eles costumam largar mesmo a questão da saúde bucal, porque isso para eles não importa. Não é prioridade. É verdade. Né? E aí, quando eles começam a serem medicados e começam a melhorar, né? O nosso doutor, o neuro, pode até confirmar isso. Eles começam a buscar a solução para devolver a autoestima através do sorriso. Então, o profissional, o dentista, o cirurgião dentista, é o último profissional da área da saúde que o paciente procura. Mas é verdade, isso normalmente, a pessoa vai deixando, vai colocando outras coisas na frente, fala, agora eu posso ir lá no dentista, mas depois... Agora que eu comecei a levantar, comecei a melhorar, ansiedade, depressão, eles vão e eles chegam até a gente. A não ser que tenha uma dor de dente. A não ser que tenha algum processo agudo. E quando eles chegam até a gente, eles estão realmente com baixa... Eles não sorriem, eles estão com uma baixa estima mesmo. E aí, quando eu começo a tratar e a gente começa a iniciar o tratamento, na primeira limpeza, enfim, o paciente volta a sorrir e aí você vê o quanto você é importante na vida daquele paciente porque você está devolvendo a autoestima. Então, o sorriso, hoje em dia, ainda mais com a história da internet e tal, lives, vídeos, ele é o cartão de visita. E a pessoa tira muita selfie, né? Muita selfie, hoje ela tem muita essa coisa de tirar, então ela quer ficar bem, né? Na selfie, tudo, né? E o detalhe é que, na pandemia, esses pacientes ficaram de máscaras, né? É mesmo, é verdade. Então, o sorriso... Desapareceu. Então, assim, por isso que eu falo, você devolvendo saúde bucal para o teu paciente, você devolve autoestima, você devolve bem-estar e o paciente até melhora do teu quadro de depressão, porque ele volta a sorrir. Ô, doutora, ainda precisa caminhar muito essa coisa da pessoa encarar a odontologia como algo imprescindível na vida, porque
durante muito tempo, o que era o dentista? Ele arrancava o dente porque doía. Sim. Até entrar isso na cabeça das pessoas que você precisa cuidar dessa parte do corpo é ainda muito difícil, né? Então, assim, eu digo que a geração dos nossos pais tinham esse tipo de tratamento. Doeu, tirou. Não se tratava. É verdade, é verdade. A nossa geração, a gente já cuida muito. Então, a gente já vem com outro tipo de educação, né? No caso da saúde bucal. E essa geração mais jovem, os nossos filhos, nossos sobrinhos, eles já estão numa outra pegada. Eles realmente cuidam porque faz parte, tem que cuidar. Por conta do modo de vida que eles vivem, o que é a internet, entendeu? A internet trouxe isso. Né? Você tem hoje, os jovens hoje, eles não têm essa questão de tipo, eu não vou no dentista. Não, eles querem ir, eles precisam, até porque eles exageram até no tratamento. Eles fazem um sobre-tratamento. Vamos colocar lente, não sei o que daí já é um... Já é over. É o over, entendeu? Então, assim, eu acho que mudou muito. As pessoas, elas realmente, elas querem, elas gostam de cuidar. E é isso, então... Interessante porque eu lembro lá em Lavras, na minha cidade, tinha vários dentistas, e era comum muito no interior, que não eram formados em odontologia. Eram chamados práticos. Práticos. E eles exerciam normalmente, né? Lá em Lavras tinha o Sr. Anastácio, tinha o Volmir, né? Eles eram dentistas que atendiam até... E eles não eram formados, e ia na experiência. Ia na experiência. Você sabia, de repente, que podia com uma anestesia, uma coisa. Então, ia aprendendo ali, e não tinha... E as pessoas falam, não precisa ser formado mesmo, ele vai lá só fazer isso no meu dente, vai botar uma obturação, já. Eu sinto que essa geração mais jovem, esses jovens, eles não têm, assim, medo, eles sentam tranquilos na cadeira. Não tem aquele trauma, porque eu sofri, o barulhinho. Para eles não estão nem aí com o barulhinho do motor, até porque eles estão preparados ali para desgastar dentes para fazer lentes, então eles não estão preocupados. Uma coisa, a gente tinha pânico do barulho do motor, né? Porque isso era, às vezes doía, às vezes tinha motor, antigamente era um motor que nem era de corda, né? Travava no meio. E se tinha algum problema, você ia lá e arrancava o teu órgão. Então era muito traumático. Hoje não é o dentista hoje... Uma coisa interessante, a pessoa, hoje o jovem ele vai, não tem mais... Mas não tem trauma. Os jovens sentam na minha cadeira, eles praticamente não têm nada para fazer, a não ser algum problema oclusal, que precisa colocar um aparelho, fazer um clareamento, ou tirar um siso. Mas assim, hoje o dentista está muito mais bem visto. E muito mais bem-vindo. Né? Verdade, bem Graças a Deus. Uma coisa importante, padre, é que o Brasil é referência mundial, né? Referência mundial em odontologia. Fora que eles vêm tratar aqui, né, tanto na parte de estética, como também na parte do cuidado. Né? A gente cuida muito melhor que europeu, que americano. Muito né? melhor. A gente vê que o pessoal não tem muito esse cuidado com a boca fora. Na Europa, não. Na Europa, na China, não tem. A gente tem que melhorar, mas mesmo assim está na frente de muita... Muito na frente. Eu tenho um paciente com dor, né? Eles têm dor na articulação, na TM, fica procurando neuro, faz ressonância, faz tudo quando você vai ver a TM. Insônia, muitas vezes problema de oclusão, né? E é o último profissional que eles procuram, eles não imaginam que tem uma relação, né? Dor no pescoço, né? Bruxismo à noite. Bruxismo, né? É verdade, olha. O Brasil, ele tem a referência americana de tratamento odontológico. Então, assim, realmente dentes certinhos e claros. O padrão europeu é diferente. Por exemplo, eu tenho uma filha que está fazendo mestrado em Porto. Mas mestrado em quê? Em Direito Criminal. Direito Criminal. Pensei que era, olha... Ela fala para mim, mãe, vai fazer já 9 meses que ela está lá. Ela fala assim, mãe, os europeus, os portugueses, a maioria tem dente amarelo e torto. E muitas vezes... Está tudo bem? E está tudo bem. Muitas vezes amigos meus também faltam alguns dentes. E é o padrão. Meu Deus do céu. E alguns amigos meus até tem um bafo danado. É verdade. Eu vou sortear aqui para quem vai escolher a música no final do programa. Eu vou sortear. Quer ver o nome que vai sair aqui? Quem vai escolher vai ser Padre Juarez. Aqui, não, na verdade eu falei, hoje, sempre assim, sempre eu escolho alguém para escolher uma música pra gente terminar o programa, mas hoje eu quero escutar a Rita Lee no final do programa. A Rita Lee tem uma música muito interessante, chama Meu Bom José. Meu Bom José é uma música que ela gravou, é uma música francesa, mas fala dessa coisa de José ter se apaixonado por Maria
e conta a vida de São José ali. É muito bonita mesmo, mas assim a gente termina. A gente vai para o intervalo? Não vai para o intervalo, então vamos. Mais uma aqui. Por que o álcool é tão perigoso para o cérebro dos jovens? Ah, que pena. Mas o álcool é tóxico, né? O álcool é um tóxico, né? Se tem uma coisa que a gente vai olhar para trás na medicina e falar que a gente falou muito errado durante muito tempo é sobre o álcool. O cigarro foi assim, né? Os médicos recomendavam, tinha propaganda, é verdade. O álcool, o que a gente falou durante o tempo? Um pouquinho faz bem, uma dose, isso, né? E tal, acalma. O que acontece? Relaxa. Eu chego em casa, tomo uísque, relaxa, né? Um vinho. O álcool foi um dos primeiros ansiolíticos, né? Quando não tinha medicação, não tinha nada, ele tinha um papel bem importante, né? A OMS, ano passado, entrou algo muito novo, ela mudou a recomendação sobre bebida alcoólica. Olha. Ela falou que não há dose segura. Então, qualquer quantidade de álcool pode te fazer mal. Antigamente tinha um cálculo, uma cerveja ou duas, hoje acabou. Então, aumenta o álcool, chance de câncer. Então, o álcool entrou na lista de substâncias que a gente já sabe com evidência científica que pode causar câncer, mais de 10 tipos de câncer pode ser causado pelo álcool. Além disso, ela aumenta também vários outros tipos de risco. E, além disso, uma das principais causas de morte na população jovem, por ela afetar a possibilidade de decisão do jovem. Claro que, assim, não dá para a gente exagerar, alguém bebendo uma taça de vinho, uma coisa por dia, não vai ter um prejuízo gigante, mas a gente já muda nosso discurso. Nosso discurso é, quanto menos, melhor. Se você não beber, melhor ainda. Melhor ainda. Aqui, pode falar, doutor. E aí, só completando agora do jovem, padre, o que acontece? O jovem tem um problema, o cérebro dele ainda está em formação. Se a gente tem um órgão que mais demora para formar é o cérebro, tanto que o jovem é visto como impulsivo, né? Você vê que várias leis, até da questão do voto, de direção, ela que ele ainda está em formação? Ele está em formação. Ah, que interessante. Tanto que a mulher grávida não pode beber porque o cérebro está se formando, isso que eu ia perguntar, porque por isso ataca a mulher a mulher grávida que bebe vai afetar o desenvolvimento. Pode prejudicar. Tem uma síndrome relacionada ao alcoolismo, quando a mãe bebe, pode prejudicar o cérebro do feto. Claro que tem relação com quantidade e tudo isso. Então, mas então, vamos supor, o álcool na adolescência é terrível. O cérebro já está parcialmente formado, mas hoje a gente já sabe que pode causar. O principal problema é a chance de dependência. Que aí vem a grande questão. Para você ter ideia, quando a gente fala, teve agora falando de bet, né, vício e tal, mas assim, 5 a 6% da população tem o risco de ser alcoólatra. Se tem um familiar, essa chance aumenta mais ainda, né? E quanto mais jovem você tem contato com álcool, a chance de você ter algum tipo de dependência é maior. Nossa, mas então, e o álcool, existe uma toxicidade do álcool, porque ele é metabolizado no fígado, não é? No fígado, isso. Né? O que acontece? Porque o álcool é tão sucesso, né? Eu sempre falo que a gente fica falando das coisas ruins, mas por que tanta gente bebe, né? É a substância mais consumida que a gente tem, é legalizada, né? Então, uma droga lícita, legal, uma droga lícita, né? Mas o que acontece? Quando você bebe, ela age no seu sistema nervoso central, ela mexe no sistema GABAérgico, que é um sistema depressor do sistema nervoso central. Por isso que ele tem um efeito inibitório no córtex pré-frontal, que é a região responsável pelas suas decisões. Por isso que a pessoa alcoolizada, ela nunca vai tomar uma decisão correta, coisa. É como se depende da quantidade, mas como se tirasse um pouquinho o filtro. Então, a pessoa tem uma sensação de bem-estar, ela se sente mais leve, ela relaxa, né? Tira ansiedade. Esse filtro também, tira vergonha, tira inibição, aquela coisa, todas essas coisas. Por isso que tem tanta questão da direção, né? Porque a pessoa dirigindo, ela vai ter menos medo do perigo, ela pode dirigir mais rápido, a decisão do reflexo dela vai estar diminuída, né? A questão motora também está prejudicada. Então, o álcool, se a gente for pensar, até os seus 50 anos de idade, o que mais mata qualquer pessoa é acidente. E quando a gente pensa em acidente, no Brasil, grande parte tem o envolvimento de bebida alcoólica. Agora eu tenho uma dúvida. A gente cresceu escutando que pelo menos uma taça de vinho tinto fazia bem para o coração, por conta das substâncias que ali se encontram no vinho. Isso é mito ou é verdade? OMS, você botar ali, OMS, diretriz sobre o álcool, mudou ano passado. Ela fala que isso é invenção, não há evidência científica sobre isso. Não há? Não há evidência. O que aconteceu? E é curioso, porque de onde saiu isso, né? Saiu o seguinte, várias comunidades da Itália, região, elas têm o costume de beber, têm uma expectativa de vida alta. E aí começou a se colocar por causa do vinho, foi por causa do vinho. Será que foi por causa do vinho? Isso aqui? Os estudos que ele individualiza a substância do álcool, não se conseguiu comprovar nada disso. Então é uma mudança da forma da gente falar, porque não havia uma recomendação de dizer que você tem que beber. Mas se meio que se falava nas entrelinhas, você beber, relaxa e tal. O que eu falo com meus pacientes é o seguinte, ninguém tem uma vida 100% de alimentar, tudo isso. Então, se você beber uma taça, dificilmente vai se causar um prejuízo. Mas na hora que você bota o discurso, na hora que você fala para uma criança,
Meu filho está até me contando, ele estuda até no colégio jesuíta, né? Ele falou assim, meus amigos estavam falando, o que você vai fazer com 18 anos? Todos falando, vamos beber. Aí você vê que a relação com o álcool, com a comida calórica nossa, é feita de forma equivocada. Então você é visto, talvez a criança vê os pais alegres, vê todo mundo alegre. O brasileiro tem muito disso, né? As propagandas. Propaganda, o carnaval, a praia. Cerveja, gente, a Joana Miller Chameski falou, padre, o senhor não vai ler as mensagens? Porque ele vai... Helena, então, um abraço para você. Ela perguntou, padre, o senhor toma bebida alcoólica? Toma, eu rezo missa todo dia. Na missa eu preciso e o álcool que a gente usa, o vinho que a gente usa na missa é um vinho muito alcoólico. Ele é mais alcoólico do que os outros vinhos normais. Geralmente os vinhos tem por aí, ele tem um Gay-Lussac de 12. O vinho da missa tem 16 para cima. 16 para cima, né? 16, então é um vinho muito alcoólico mesmo. E ela está perguntando assim, quantas cervejas precisa para se tornar prejudicial? Segundo o doutor, basta uma, já é prejudicial. É o seguinte, assim, não é para assustar ninguém, porque na vida ninguém é todo perfeitinho, né? A gente é ser humano, então todo mundo tem suas... A grande questão é assim, quanto menos, eu acho que é o discurso, a forma da gente falar que muda. Quanto menos você tomar, como o padre falou, ele na missa tomando, vai causar algum prejuízo, é muito difícil. Na missa, uns 10 ml, não chega a 10 ml, uns 5 ml, geralmente, que se toma na Eu brinco, padre, que eu nunca provei álcool, que minha mãe dizia o seguinte, tem muito alcoólatra na família. Então ela brincava, tem uns que não bebem, então eu morria de medo. Eu falava, se eu tomar qualquer coisa, acho que eu vou ficar alcoólatra. Então ela exagerou, mas acabou que deu certo, né, hoje em dia. Sabe que depois de rezar a missa, eu tenho medo de pegar... como chama? Comando, porque... Ele vai, porque como é muito alcoólico, Mas você é padre. Aí eu vou falar. Mas pode, você mostra a carteira, você mostra a sua padre. A conversa tá boa demais, vamos ver aqui. Massacre na Síria viola a promessa de união do governo, diz especialista. Já vitimaram cerca de 1,2 mil civis de importante minoria religiosa. Ô, Calegari, esse massacre a gente está falando depois da queda do Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad era um ditador terrível, mas ele tinha uma coisa, ele dava uma certa segurança para os grupos minoritários, principalmente para os cristãos na Síria, né? Exatamente. Padre Juarez, a gente ajuda 130 países e, fundamentalmente, a nossa ajuda é pastoral. Mas no Oriente Médio, né, a gente tem ajuda emergencial. E é a mesma situação. Não fosse essa ajuda e de outras organizações também, não haveria mais cristãos na terra dos primeiros cristãos. A Síria é considerada Terra Santa, que é um dos primeiros lugares ali, a Síria. Damasco tem... Sim, Damasco é de Paulo, a conversão de Paulo foi em Damasco. Exatamente. Então, ali, sem querer ser professoral e tal, mas eu dou um exemplo. O Líbano, vizinho ali. É menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Né? O Líbano, em área, é menor, né? Eu conheço, ou lembro de cabeça, melhor dizendo, as grandes denominações. Os muçulmanos, você tem os xiitas, os sunitas, os alauítas, os ismaelitas e drusos. Aí você tem os judeus e 12 cristãs, que eu não me lembro, sei que a maioria é maronita, né? Mas isso é para mostrar como toda aquela sociedade do Oriente Médio, ela é muito grupal. É verdade. Então, o que a gente tem na Síria foi assim, um conjunto de grupos que derrubou a harmonia que existia, mal ou bem, com o Bashar al-Assad. Isso a gente viu na Líbia acontecer com o Muammar Gaddafi, a mesma situação no Iraque, né? Então, nesses momentos, começa uma briga entre eles, né, para ver quem é que vai assumir o poder. E você tinha a história de... Sempre tem, voltando ao assunto, né, interesse econômico. Né? No caso da Síria, geopolítico. Então, ali houve esse... Dizem, inicialmente, uma situação de... alauítas, né? Porque ele era alauíta. Isso, o Bashar al-Assad era alauíta. Provocando sunitas, e depois houve essa situação de massacre. Mas o ruim disso é que para a sociedade inteira passa a questão da insegurança. Isso. Né? Quer dizer, poxa vida, hoje foi contra os alauítas, amanhã vai ser contra os cristãos. Né? É uma situação muito complexa. E havia uma promessa do grupo que estava no governo de proteção das minorias. Havia. Só que não foi cumprido, né? Não.
Não foi. A gente tem visto e não Ali o que tem de promessa não cumprida verdade. Não é fácil. Mas é uma situação que nos preocupa bastante, porque a gente não tem clareza, né, do que é o futuro. Né? A gente não tem uma linha, né, isso vai acontecer ou não vai acontecer. O que a gente sabe, por exemplo, é que os nossos irmãos em Cristo estão saindo. O Calegari trouxe uma informação interessante, porque é o seguinte: em muitos lugares a CN ajuda pastoralmente. O que é? Comprar um carro, comprar um barco, ajudar a construir uma igreja e tal. Mas nesses lugares mais críticos é para manter as pessoas vivas. Sim. Para manter as pessoas vivas. Nem é tanto para ter uma igreja para rezar, é para elas poderem viver. Continuar lá, sem dúvida. Continuar lá e sem ser perseguido, né? Sem ser perseguido. Sim. Esse é o trabalho da ajuda à igreja que sofre, né? Fazemos isso. A gente tem diversos... Na Síria mesmo tem um projeto que a gente chama de Gota de Leite, né? Que são para as crianças, né? Para continuarem lá, né? Para que as mães tenham vontade de continuar lá. A gente ajuda muito lá também. E nesse momento, não, apesar de ser uma fundação pontifícia, é claro que o foco são os católicos, os cristãos, a gente ajuda muçulmanos muito. Não vou perguntar por uma criança de 3 anos se o pai ou a mãe são muçulmanos. Claro, né? As escolas que nós ajudamos, a imensa maioria mantida por congregações religiosas, tem na maioria dos alunos muçulmanos. Muçulmanos, né? Estou falando de Líbano, estou falando de Síria, estou falando de Iraque, né? Então, a ajuda realmente E tem a orientação do Papa Francisco nesse sentido de buscar o diálogo interreligioso mesmo. Nessa situação de sofrimento, você não... Essa coisa que fica em segundo lugar, a religião que é da pessoa, isso, né? É segundo lugar. Vamos lá. Pioneiro estudo brasileiro usa o Zika vírus na missão de atacar o câncer. Zika? O Zika vírus. O Zika O Brasil está no caminho de uma revolução importante. O que aconteceu? Lembra quando surgiu o Zika vírus? Sim. Ele dava o quê? Microcefalia em criança. E foi o brasileiro que descobriu, né? Isso. Foi um fenômeno aqui no Brasil. 2015, mais ou menos 10 anos, né? Teve até recente. O que está acontecendo com essas crianças? Deu aquele boom de casos e aí começaram a estudar. Isso em medicina é muito interessante, né? Você descobre uma coisa, daqui a pouco vem o colateral dessa descoberta, né? E descobriram como é que esse vírus passa, porque o cérebro da gente é muito protegido. Tanto que quando você tem uma infecção, né, você toma um remédio, é difícil passar a barreira hematocefálica. E esse vírus tinha essa capacidade de migrar, de passar para o cérebro. E aí começaram a desenvolver o quê? Mutações. Então, uma coisa de manipulação mesmo do vírus. Já que ele passa, como é que a gente pode usar ele para atacar câncer do sistema nervoso central? Que demais! E o Brasil está pioneiro. Eu até, antes, quando botou os temas, né, eu dei na apresentação uma revisão recente desse ano, de todos os estudos que estão em andamento, mais de 20 estudos sobre o Zika vírus, tem até para câncer de próstata também. Então, já teve aquele estudo fase 1, né? Todo mundo ficou fera disso, cada vacina, né? Todo mundo sabe. Fase 1 já teve. Excelente resposta, né? Fase 2 estão começando também com respostas bem interessantes. Qual a dúvida de todo mundo? Tudo bem, ele passa, ele vai atacar a célula do câncer, mas e as células do lado, né? E a inflamação, que tipo de reação tem? Mas até agora os resultados bem promissores. Mas isso seria usado como tipo uma vacina? Mesma lógica. Tanto que se o senhor for ver, várias vacinas que a gente utiliza é justamente isso. Pega um vírus enfraquecido, faz algum tipo de mutação, coloca e aí ataca. No caso do Zika, está sendo desenvolvido muito para câncer do sistema nervoso central. Olha que demais. Tumor do sistema nervoso central. Então, primeiro teve epidemia, né? Primeiro teve epidemia que causaram os problemas, né? A hidrocefalia, né? Microcefalia. Eu lembro que naquela época eu estava grávida. Meu Deus! Olha aí. E foi o caos. Maluca. E a OMS, na época, sugeria que não engravidasse. E assim, quem estava grávida, as pessoas me olhavam assim, você é louca, como é que você está grávida? E a gente ficou muito tenso na época. Então, primeiro vem, e a gente não sabia. Então, acho que primeiro vem essa epidemia e depois eles acabam descobrindo o que faz com aquilo que foi mal causado na população. No Brasil, pioneiro, porque tanto a USP como a Unicamp e a Fiocruz estão desenvolvendo coisas bem... Demora um pouquinho, né, para a gente ter o resultado na prática. Doutor Júlio, é bom que sempre traz boas notícias. Olha que coisa boa. Muito legal. Mais uma? Nós hoje nós corremos demais. Quem optou por saque aniversário no FGTS, agora terá acesso ao crédito do governo? E aí, como que é isso mesmo? Quem optou pelo saque aniversário? Isso, tendo lastro vai ter direito.
São Tendo laço, o que é? Tendo dinheiro? Dinheiro. É uma... São 2 programas distintos. Né? O Saque Aniversário viabiliza que a pessoa faça a sua adesão e todo ano, de acordo com uma proporcionalidade relativa ao que ela tem de saldo no fundo, é liberado para ela todo ano. No aniversário dela? No aniversário dela. Então, esse é um programa. Outro programa é o do crédito, né? O crédito consignado. Antigamente, as empresas, elas tinham que fazer convênios com as instituições para que os empregados pudessem, né, se beneficiar de empréstimos com juros menores, né, já descontados em folha. Então, quer dizer, o banco, a instituição, tinha a garantia do recebimento do valor, porque o desconto era automaticamente tal do crédito consignado. Do crédito consignado na conta. O que veio esse novo programa alinhar é que agora não só as empresas que têm esse convênio com o banco podem se beneficiar por meio do E-Social, todos os trabalhadores registrados, então isso só vale para empregado seletista, seja urbano, rural, empregada doméstica e também para diretores que têm opção do fundo, eles podem sim se socorrer. Então, tem o lastro, eu vou, manifesto dentro do sistema a minha intenção, vão haver ofertas, né, de várias instituições, vão ofertar e falar, olha, então eu te empresto tanto, com juros tanto, e aí o trabalhador vai fazer a escolha. E é crédito? É crédito. É crédito. Isso é muito bom. E aí a instituição tem ou o fundo de garantia ou o próprio salário como garantia do pagamento. Como garantia. E aí os juros são mais baixos. Agora, gente, porque a gente está assim uns pouquinho de tempo no começo, quase metade dos brasileiros não troca de escova de dente regularmente. Eu estou nesta metade dos brasileiros. Eu não troco, eu demoro. Quanto tempo tem que trocar a escova de dente? A cada 3 meses, por volta. Vai fazer aniversário, saque aniversário da minha. Então, doutora. Então, teve esse estudo mesmo e concluiu-se que 50% dos brasileiros não trocam a escova adequadamente. Então, assim, quando os pacientes perguntam qual é o tempo que você deve trocar, eu falo em torno de 3 meses. Mas se a sua escova começou a ficar desbeiçada, você já precisa trocar com urgência. Agora, tem um fato importante. Se ela ficou desbeiçada no primeiro mês, porque você está escovando com muita força. Toda a força que você exerce na escovação, você desgasta o esmalte. Desgastando o esmalte, que é a camada protetora do dente, que é aquela parte branca... Vai afetar o dente. Vai afetar o dente e vai expor dentina, que é a parte amarela. Expondo dentina, você corre o risco de ter muito tipo de sensibilidade. Então, assim, o ideal é que troque a escova a cada 3 meses. Por quê? Para evitar isso e também porque quando você troca a escova, se você passa muito tempo com aquela escova, as cerdas ficam desgastadas. Isso. Elas não escovam não vai escovar direito, não vai eliminar a placa e aí você corre o risco de ter cárie ou doença periodontal, que no caso a doença periodontal vem do tártaro, do cálculo. Que já não está tirando mais cálculo. Que já não está tirando. E também corre o risco de você ter uma retração gengival. Porque a escova desbeiçada, ela machuca a sua gengiva, a gengiva sobe. O doutor está mandando a gente parar, mas ela queria só mostrar a escova aqui para... Então, eu até indico assim, a escova... Se você conseguir comprar uma de cada cor, você consegue e troca nas estações do ano. Essa é a grande dica. Interessante. Entendeu? E de preferência as escovas de Curen. Curen, que é essa paninho do óculos. Que é o paninho do óculos. O paninho do óculos não é nylon. Ela estava me explicando. Curen é esse paninho do óculos que não machuca. Essa é a única escova que é feita de Curen, com essas cerdas de Curen. Porque todas as outras são nylon e o nylon desgasta esmalte. Mas vai falar, tá devendo que você vai falar mais disso. Acabou o programa, vamos... Mas peraí. Põe a música da Rita Lee, vamos ver. Olha o que foi meu bom José. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Você vai seguir a doutora Ellen, porque ela tem informações muito importantes. Atenção, @MalufGeraigiri. Tá ali, MalufGeraigiri. Olha aí. Obrigado, viu? Muito obrigado. Doutora Gabriela, muito obrigado. Muito obrigada. Todo mundo conhece, é @doutora_dra.Gabriela Nicoleles Dentista. É facílimo no Instagram. E no Instagram também, @Clínica Gen. Muito obrigada, um prazer. Dr. Júlio Pereira, vão lá no canal Dr. Júlio, que eu não deixo de assistir um dia o Dr. Júlio aqui, ó.
na @neurocirurgia.br, no canal do YouTube, no Instagram também. Mas, gente, tem muita informação muito boa lá, muito boa lá. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. E o Calegari, eu queria agradecer muito e queria, nesse momento, passar aqui, ó, o site da ACN. Quem quiser ajudar é importante, acn.org.br. Ou então, gente, eu vou pedir mesmo encarecidamente a sua ajuda para esses momentos críticos que estão acontecendo. pix@acn.org.br, esse é o Pix para se ajudar. Mas veja, entre primeiro no site acn.org.br para conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, gente? Acabou o programa, aumenta o som. Estranhas ideias que fizeram chorar Maria.